Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 6º, Lei de Destruição. Vamos iniciar o item Flagelos Destruidores. Flagelos Destruidores, questões 737, 738, 738A e 738B. Se você puder compartilhar, comentar e curtir esse vídeo, você ajuda na divulgação da doutrina. Nós não ganhamos nada com o vídeo, o importante é divulgar a doutrina espírita, tá bom? Vamos lá? Flagelos destruidores. 737. Com que objetivo Deus atinge a humanidade com flagelos destruidores? Resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência adquirem um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para apreciar os resultados. Vós só julgais de vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que causam. No entanto, esses transtornos muitas vezes são necessários para que as coisas atinjam mais rapidamente uma ordem melhor, fazendo com que ocorra em alguns anos algo que teria exigido muitos séculos. Ele inclusive faz uma citação aqui para ver o tópico 744, que já está no item guerras, que é: qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso é a resposta. Tá? No desdobramento da 744, escravização momentânea para amontoar os povos a fim de fazê-los evoluir mais rapidamente. Ou seja, sempre tem um fim útil em tudo que acontece. A guerra ela não é fomentada por Deus, ela é permitida que a vaidade e o orgulho extraordinariamente gigantescos em líderes de países acabam então sendo o motivo daquela guerra. Sempre o orgulho e o egoísmo são o motivo da guerra, sempre. Não importa quais sejam as razões que se possa imaginar, orgulho e egoísmo estão lá na raiz, sempre, sempre, sempre. Quanto menos orgulho e menos egoísmo, menos probabilidade de guerra, certo? Mas vamos lá, voltemos aqui aos flagelos destruidores. Aquilo que chamamos de flagelos, na realidade, são consequências naturais do nosso planeta. E os prejuízos que causam e as aspas perdas, com mortes, etc., dá-se a impressão de ser algo ruim para a humanidade. Mas vamos lá. A Terra, o planeta Terra, o globo da Terra, está rodando no próprio eixo algo em torno de 1.500 km por hora. Certo? Isso mais na região do Equador, mais para cima ou mais para baixo, nos trópicos, acima do trópico de Câncer, acima do trópico de Capricórnio, cerca de 900 km por hora, porque a Terra é redonda, certo? Mas enfim, vamos arredondar aí mais ou menos 1.500 km por hora, girando em torno dela mesma. A Terra girando em torno do Sol, que a Terra gira em torno do Sol, ela está a aproximadamente 108 mil km por hora. 108 mil km por hora aproximadamente, girando em torno do Sol. Certo? O Sol está girando em torno do buraco negro que tem no centro da nossa galáxia a aproximadamente 800 mil km por hora. 800 mil km por hora. Certo? Então tudo está em movimento. E pelo fato de nós estarmos em cima da Terra, com a atmosfera e com a lei de gravidade da Terra nos atraindo, nós não percebemos. Certo? Mas tudo está em movimento. A Lua está girando em torno da Terra. Certo? A Lua está girando em torno da Terra. E influenciando nas marés, portanto, mexendo com essa quantidade gigantesca de água dos mares da Terra. E tudo isso em movimento. Então é óbvio que nós temos movimentos do ar, deslocamentos do ar, mais o movimento nosso, mais o movimento de aviões, de barcos, etc. Tudo que está se movimentando, isso vai evidentemente mexendo na atmosfera e vai mexendo na atmosfera, provocando furacões, tornados, grandes tempestades, vendavais, etc, etc. Tá? Isso é algo natural de acontecer.
Isso estamos falando da Terra como um todo. Se nós fizermos um buraco na Terra, né, no chão, e formos mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo, nós vamos encontrar uma parte do magma. O que é o magma? É aquela lava que sai do vulcão, a grosso modo, tá? Então a Terra, depois de toda essa parte sólida, para dentro, vai para dentro da Terra, vai para dentro da Terra, é magma. E a parte sólida, dura, está em cima desse magma, assim, porque a Terra está em movimento. A Terra está girando em torno dela e está girando em torno do Sol. Então está ali, assim, o magma. Grandes placas chamadas placas tectônicas. Depois você dá uma procurada na internet, que são placas tectônicas. Você vai ver, por exemplo, que o Brasil está em cima de uma placa tectônica. Por isso que quase não tem terremoto no Brasil, porque é uma placa só. Todo o território do Brasil está em cima de uma placa grande. E você vai ver, por exemplo, que no Chile tem a emenda de duas placas. A placa que o Brasil está em cima termina no Chile, e aqui começa outra placa que tem o Oceano Pacífico por cima, que encosta uma na outra. Quando essa placa se mexeu e alinhou, deu um tsunami lá, deu um terremoto grande, um mini tsunami que deu no Chile. Lá na região da Indonésia, duas placas tectônicas que se ajeitaram, uma estava do lado da outra, se ajeitaram e criou o grande tsunami de Sumatra em 2004, certo? Porque foi o que tinha em cima dessas placas tectônicas que se mexeram era o mar, certo? Então essas placas tectônicas elas vão se ajeitando, porque a Terra está em movimento e está resfriando aos pouquinhos, então ela vai se ajeitando. A Terra ela está um pouquinho torta assim para a direita, por isso que nós temos estações do ano tão acentuadas. Quando essas placas tectônicas se arrumarem todas, quando tudo estiver organizado geologicamente na Terra, é provável que ela fique reta. E aí vão se alinhar o Polo Norte e o Polo Sul que hoje existem com o Polo Norte e o Polo Sul magnéticos da Terra. E aí ela vai ficar retinha, nós teremos primavera constante. Não teremos mais as 4 estações, teremos primavera constante. Tá? Mas isso é mais para frente, quando tivermos já, né, já for planeta de regeneração há muito tempo. Que aí provavelmente teremos essa primavera constante. Certo? Bom, isso para explicar o quê? Que aquilo que nós chamamos de flagelos nada mais são do que situações naturais que vão acontecer com o nosso planeta, como acontecem com outros planetas. Certo? Como acontecem com outros planetas rochosos, que acontecem, por exemplo, Júpiter tem uma tempestade gigante que está acontecendo lá, desde que o primeiro telescópio tirou foto de Júpiter, tem lá aquela mancha rosa que tem a parte de baixo, aquilo lá é um grande ciclone de uma tempestade gigantesca que está acontecendo lá, que é maior do que o planeta Terra, essa tempestade, e que não termina até hoje, em função, é um gigante gasoso, em função do seu movimento, etc, etc, um monte de situações químicas que acontecem por lá. Não vou entrar no mérito porque eu não sou especialista. Mas só para você entender que são situações naturais do planeta. Quando acontecem essas situações naturais do planeta, o que acontece com os habitantes do planeta, aí entra a providência divina para ajudar. No caso de Sumatra, por exemplo, na Indonésia, daquele tsunami, quando a placa tectônica ia se mexer, Jesus, sabendo disso, entrou em contato com o dirigente espiritual do local e com os dirigentes espirituais do mundo todo, dizendo: olha, vai acontecer assim, 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 vai ser em 2004, e lá precisam estar as pessoas que têm no seu planejamento encarnatório desencarne coletivo e violento, porque fizeram isso em massa e vão resgatar em massa, porque não aproveitaram a possibilidade de expiar pelo amor, então vão expiar pela dor, morrendo nessa situação. Foram 300 e poucos mil, então esses têm que estar lá. As pessoas que não têm no seu planejamento encarnatório morte por essa natureza não têm que estar lá. Se estiverem lá, cuidem para que não sucumbam, para que não morram disso. Tudo bem que depois vão falar: e Deus pôs a mão, mas não é o caso, é que não está no planejamento encarnatório, então tem que proteger, porque o planejamento encarnatório é soberano. Lá tem que estar aqueles que vão sobreviver,
que são os causadores da miséria no mundo, em outras encarnações, políticos corruptos, pessoas que desviaram dinheiro, empresários inescrupulosos, donos de escravos, empresários que criaram a escravidão moderna, que são aqueles que amealham milhões e uma fortuna incomensurável, enquanto seus funcionários recebem única e exclusivamente um salário que dá para morar e comer. Morar mal e comer mal, semelhante ao que acontecia com os escravizados nos tempos antigos no Brasil, por exemplo. Eles tinham lá uma senzala para ficar jogados e comiam muito parcamente. Os escravizados modernos são aqueles que ganham um salário de fome, que mal dá para pagar um lugar para comer, um lugar para morar, e comem muito parcamente, enquanto os empresários lucram uma barbaridade. Essas pessoas, mas principalmente aqueles que desviam verbas da saúde, são responsáveis pela morte das pessoas em hospitais, etc, etc, educação e tudo mais, essas pessoas vão ser os sobreviventes do local e têm que estar lá para serem sobreviventes. Então eles vão nascer lá e estarão na idade adulta lá, ou na idade infantil, na primeira e segunda infância, para sentirem na pele o que causaram aos outros, porque perderam a oportunidade de expiar pelo amor, vão ter que expiar pela dor, e Deus vai permitir que isso aconteça. Então vamos aproveitar que vai acontecer esse tsunami lá em 2004, então preparem a encarnação das pessoas que precisam passar por essas situações que eu falei, para que estejam lá em 2004. Combinado? Combinado. E assim foi feito. Então são flagelos destruidores? Não. São situações naturais do planeta que são aproveitadas, porque nada é inútil na natureza, que são aproveitadas para que se faça efetivamente a progressão, a evolução do ser humano, tanto dos sobreviventes quanto daqueles cujos corpos sucumbiram. É assim. Inclusive também aqueles que não podem estar lá, que vai acontecer 1 milhão de coisas que não vai dar certo e o sujeito não estará lá, por mais que ele estivesse marcado, por mais que ele tenha nascido lá, ele saiu, aconteceu, deu tudo certo para ele sair, enfim, o fato é que ele não vai estar lá nessa época que vai acontecer. Então é um trabalho muito grande do plano espiritual para que tudo isso se cumpra, certo? Porque a placa tectônica vai se mexer, tendo gente em cima ou não. E como tem gente em cima, então se utiliza, já que vai acontecer, vamos trabalhar então para que tudo dê certo dessa forma. Beleza? 738. Deus não poderia empregar outros meios em vez de flagelos destruidores para o aprimoramento da humanidade? Resposta: sim, e ele os emprega diariamente, uma vez que concedeu a cada um os meios de progredir através do conhecimento do bem e do mal. O homem não os aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Então não é castigá-lo no sentido de puni-lo, castigar no orgulho. Castigá-lo no orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Então não é que Deus escolheu, Deus vai punir a humanidade com tsunami, Deus vai punir a humanidade com um tornado, Deus vai punir a humanidade com um terremoto. Nada disso. Isso são consequências naturais do movimento do planeta e da necessidade de adequação do planeta. Certo? Aí, o que vai acontecer? Onde vai acontecer? Vai acontecer aqui? Então vamos tirar o melhor proveito aqui disso tudo. Vai acontecer aqui? Então vamos tirar o melhor proveito disso tudo aqui. Mais ou menos isso. 738a. Mas esses flagelos o homem de bem sucumbe da mesma forma que o perverso. Isso é justo? Resposta: durante a vida o homem relaciona tudo ao seu corpo. Após a morte, porém, ele pensa de forma diferente. Como dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias não são nada. São um ensinamento que nos servirá no futuro. Os espíritos, o mundo real que pré-existe e sobrevive a tudo, são os espíritos, no mundo real que pré-existe e sobrevive a tudo, são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são apenas disfarces sob os quais eles aparecem no mundo. As grandes calamidades que dizimam os homens são como um exército que durante a guerra vê os uniformes rasgados, destruídos ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com os uniformes.
Aqui ele faz uma citação à pergunta 85. E a pergunta 85 é: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? E a resposta é: o mundo espírita. Ele é pré-existente e sobrevivente a tudo. Então, por isso que ele fala aqui. Por que você está falando toda hora de, mas morreu gente, o justo morreu também? Justo aos olhos de quem? E essa morte é o que? Precisava sucumbir ali, então sucumbiu. E o corpo ficou ali, voltou para o plano espiritual. Tem lá, morreram 300 mil nessa história do tsunami que eu falava da Indonésia. 300 mil pessoas, 300 e poucas mil pessoas morreram. Nem todas foram para o mesmo lugar, aliás, não foram para o mesmo lugar. Havia ali pessoas, todos estavam, todos é muita gente, mas a maioria deles tinham resgate coletivo? Tinham. E precisavam sucumbir juntos, beleza? Nessa forma, de forma trágica, beleza? Tinham, precisavam passar por isso, estava no planejamento encarnatório. Só que eu posso ter hoje para passar a mesma, resgatar junto com você o mesmo erro que nós cometemos lá atrás, mas eu já reparei ele aqui já. Mas aquilo fica aqui dentro que eu não aguento, então eu passo por isso para ver se eu me livro disso. Elias, o profeta Elias, tudo que ele fez, grandiosíssimo, extraordinário, veio como João Batista, reencarnou como João Batista, fez tudo que ele fez, foi a voz que clamava no deserto, mas aqui dentro tinha aquele problema com os sacerdotes de Baal, que ele foi responsável pela morte, para divulgar Deus. Mas aquilo tinha aqui dentro, incomodava ele, por mais mérito que tivesse, foi decapitado, semelhante ao que ele fez com os sacerdotes de Baal. Percebe? Então procura essa história depois do profeta Elias com os sacerdotes de Baal, você vai entender exatamente o que aconteceu. Às vezes a gente tem que se livrar daquilo que está aqui dentro, e é dessa forma que a gente faz, né? Une-se sempre o útil ao agradável, sempre. 738b. Mas devido a isso, as vítimas desses flagelos acaso deixam de ser vítimas? Resposta: se considerássemos a vida pelo que ela é, como é pouca coisa em relação ao infinito, atribuiríamos menos importância a ela. Essas vítimas encontrarão em outra existência uma ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem reclamações. Então, o que é uma vida perdida nessa situação? Não é perdida, é uma experiência que o sujeito precisa passar. Uma experiência que o sujeito precisa passar. E vai sair melhor dela. Nada é perdido no universo, nada é perdido na Terra, nada é perdido nem nos flagelos. Ali está acontecendo muita coisa boa para muita gente. Porque vai acontecer aquilo. Tendo gente em cima ou não, vai acontecer aquilo. Porque o planeta precisa conformar-se. Entendeu? Tem uma explicação de Kardec. Que a morte ocorra por um flagelo ou por uma causa ordinária comum, não é menos necessário morrer quando soa a hora de partir. A única diferença é que nos flagelos parte um número maior de pessoas ao mesmo tempo. Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento de forma a dominar a humanidade e abrangê-la inteiramente, esses flagelos tão terríveis nada mais nos pareceriam que tempestades passageiras no destino do mundo. Bem isso. Simples assim. Não é? É que a gente ainda é muito materialista. A gente acha que morrer é perder alguma coisa, perder alguém. O Espiritismo vem nos ensinar que não é isso. Não se usa o termo perda. Não é? Não se usa o termo perda. Nós estamos muito acostumados há muitos séculos a olhar as coisas do ponto de vista material sempre. O Espiritismo nos dá condições de ver a vida plena que nós temos, que é uma vida única e gigantesca, que a gente trocou de roupa várias vezes. E que nessa encarnação eu estou usando essa roupa meio ruinzinha aqui, acabada, os olhos já não funcionam direito, essa cara que não é bonita de jeito nenhum, né? Que a barba já está ficando branca.
E que tem outros que têm uma roupa um pouco mais bonita, mas tem umas pessoas também que têm uma roupa pior que a minha, né? E assim vai. E a roupa não é absolutamente nada. Chico Xavier é maravilhoso, mas tem uma coisa que ele não era bonito, fisicamente. Fisicamente não é bonito. Ah, mas ele é lindo, gera luz, não sei o que. Tá, mas fisicamente não é bonito. O corpo dele não era. Certo? E um espírito nobilíssimo, que estava usando uma roupa que era necessária para ele, com defeito no olho e tal, que causava-lhe dor imensa. Não é? Jesus, por mais bonito que possa ser, o homem é perfeito. É um ser perfeito. É o ser mais perfeito que habitou a Terra para servir de guia e modelo para a humanidade. Pensa nisso. O espírito que atingiu a perfeição, que conhece Deus, pode ter o corpo mais bonito que se possa conceber na Terra. Vai ser feio perto do que ele é de essência. Certo? Estamos falando de um cara que vê Deus, né? Usou cromossomos e nasceu na Terra. Usou uma roupa lá por um certo tempo e voltou para o plano espiritual. Simples assim, como acontece conosco. Não importa como você volta para o plano espiritual. Começa de novo e vamos embora. Bola para frente. Seria mais ou menos isso. Amanhã a gente termina esse assunto e fala um pouco mais sobre a lei de destruição de flagelos destruidores. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo para você que fica, tchau.